Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa do nosso Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Nós vamos ler apenas a parte A desse versículo, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém? Somente até aqui. Podem sentar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por estar neste local, estou feliz por rever a nossa amada irmã Lúcia ali, que há tempos não vinha, na casa do Senhor, mas graças a Deus o Senhor deu a ela a oportunidade de mais uma vez estar juntamente conosco na casa do Senhor. Amém? O Senhor nos ama de uma maneira tão maravilhosa e tão impressionante, que muitas das vezes é muito difícil nós entendermos o amor dele para conosco. E, amados, nós somos seres humanos, ele nos fez seres humanos, e todos nós temos uma inteligência que é dada por Deus a cada um de nós. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos nós somos inteligentes, todos nós temos uma inteligência que é dada por Deus. Alguns usam ela mais, outros usam menos, mas todos nós temos ela em nossas vidas. E nós vivemos em uma sociedade que nós precisamos nos relacionar. E vivemos em uma sociedade que nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, e aonde nós vamos, nós vemos pessoas e precisamos nos relacionar com essas pessoas. Por exemplo, quando nós estamos, o primeiro relacionamento que nós enfrentamos é o relacionamento onde nós estamos ali dentro da nossa casa, e começamos a nos relacionar com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, e nós chamamos isso de relacionamento familiar, não é assim? Depois que nós crescemos um pouquinho, vamos para o colégio, conhecemos alguns colegas, alguns amigos, começamos a nos relacionar com outras pessoas que não é da nossa família, e ali nós conhecemos pessoas e nos relacionamos com elas, e nós chamamos esses relacionamentos de amizade. Mais na frente, quando nós já entramos na fase adulta, começamos a nos relacionar com uma pessoa, casamos e vivemos nos relacionando com a nossa esposa ou as irmãs com seus maridos, e nós chamamos isso de relacionamento matrimonial. E os relacionamentos servem para que nós venhamos conhecer bem a pessoa na qual nós estamos nos envolvendo. Por exemplo, quando um jovem, ele se afeiçoa de uma jovem, e ele põe os olhos na beleza daquela jovem, e aquela jovem, a beleza daquela jovem brilha, faz brilhar os olhos daquele jovem, e ele começa a entender que ele quer se relacionar com ela de uma maneira mais íntima, e o que ele faz? Ele começa a criar meios e começa a criar estratégias para chegar mais próximo daquelas jovens, E aquela jovem, logo percebendo os seus olhares, percebendo que aquele outro jovem está
com os olhares diferentes para ela, ela também começa a entender a conexão daquilo que está acontecendo. Então ele faz de tudo para chegar mais próximo, para se relacionar com ela e cria estratégias, né? Eu, por exemplo, quando eu quis me aproximar da irmã Samara, não existia o WhatsApp, não existia o Facebook, existia o Orkut, né? Mas era tão restrita a internet, nós não tínhamos um acesso tão liberal como temos hoje, que nós ficamos só no torpedo, né? O famoso SMS, né? Irmãos, eu gastava dinheiro para botar crédito no celular, para mandar mensagens para a irmã Samara, e ela não me respondia. Entendeu? Aí eu me ficava frustrado e eu não entendia aquilo, porque que ela não queria se relacionar comigo. Mas eu insistia, irmão Wagner, e enquanto eu não gastei, nem me lembro, mas gastei muito, até conseguir me aproximar dela. E assim acontece com todos aqueles que querem ter um relacionamento. Quando aquelas pessoas começam a se relacionar, aquele elo de relacionamento cria algo na vida daquelas duas pessoas que nós chamamos de intimidade. Então ele começa a conversar com a jovem e ela começa a entender o que ele quer, qual as intenções dele. Ele passa a conhecer do que ela gosta e passa a gastar mais dinheiro ainda comprando aquilo que ela gosta, presenteando ela. E nós, irmãos, entendemos que ele começa a entender daquilo que ela gosta, dos desejos, das vontades, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, e enfim, ele passa a conhecer melhor ela, e isso nós chamamos de intimidade. Porque quando nós conhecemos a pessoa, nós nos tornamos íntimos. E porque nós trouxemos toda essa história e trouxemos tudo isso para essa introdução, para que nós venhamos entender a qual ponto nós precisamos entrar nesse assunto, para que a introdução leve a nós até introduzir o assunto real da mensagem que nós vamos estudar no dia de hoje. Nós vamos falar hoje um pouco sobre intimidade. O que é ser íntimo? Como podemos ser íntimo? Como podemos obter intimidade? E nós, como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos falar de intimidade não do irmão para com o irmão, não do irmão para com o pastor, não da irmã para com a irmã, mas sim da nossa intimidade para com o nosso Criador. Como nós podemos ser íntimos de Deus? Como nós podemos ser íntimos do Senhor? O texto que nós lemos hoje fala para nós que foi Ele que nos escolheu. Já traz para nós uma ideia de que nós não chegamos a Ele, mas Ele sim olhou para nós, viu algo de interessante na nossa vida e nos resgatou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E tudo isso, irmãos, para que na frente, no decorrer da nossa caminhada, nós venhamos entender o que é ser íntimo de Deus e o que é ter intimidade para com Ele. Quando nós olhamos para tudo isso, nós temos um exemplo muito bom para iniciarmos esse estudo na palavra do Senhor. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser íntimo dEle. É tanto que Ele criou o homem perfeito, um Deus perfeito criou um homem perfeito para que ele tivesse uma intimidade com Ele. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, diz para nós o texto bíblico que Ele vinha todas as tardes pela viração do dia para ter comunhão com aquele homem. E o Senhor chega para Adão e pergunta onde ele está, porque ele era íntimo de Adão e Adão era íntimo dele e ambos tinham aquela intimidade. Adão vivia na presença de Deus e tinha intimidade com o Senhor, porque tinha um diálogo, acontecia que eles conversavam ali sobre diversos assuntos.
E nós podemos entender tudo isso, na qual Deus, se relacionando com aquele homem, deu para ele tudo o que ele via, menos uma árvore que foi restrita a ele, e Adão foi justamente ali e perdeu aquela intimidade que ele tinha para com Deus. Daí para frente nós vemos Deus lutando dia após dia para recuperar essa intimidade que o homem tinha perdido com ele. Como é interessante para nós. Então o assunto é intimidade, ser íntimo de Deus, buscar intimidade com o Senhor. Como nós podemos fazer isso nos dias de hoje? Nós vamos ver aqui homens que tiveram um relacionamento firme, íntimo com Deus, mas também vamos ver homens como Adão, que perdeu tudo aquilo que ele tinha de precioso, quando Deus coloca aquele homem no jardim. Eu fico imaginando Deus moldando aquele boneco com a sua própria mão, e soprando o fôlego de vida naquele homem, para que ele se tornasse alma vivente. O Senhor disse que o homem era a imagem e a semelhança dele. O Senhor olhou para ele e disse: façamos o homem. Aliás, o Senhor abre a sua boca e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi criado perfeito, íntimo de Deus, com a semelhança do Senhor. Por que o homem perdeu tudo isso? Porque o homem desprezou toda essa intimidade, esse relacionamento tão fiel, tão sério que existia ali no Jardim do Éden. Porque o homem não soube aproveitar tudo aquilo que ele tinha nas suas mãos e jogou fora aquilo que ele realmente tinha na sua vida. Ser íntimo do Senhor, ser íntimos de Deus. Nos dias de hoje parece uma tarefa tão difícil, parece algo tão longe da nossa realidade. Mas eu posso dizer para você que o mesmo Deus que criou Adão e que tinha uma intimidade com ele, é o mesmo Deus que quer ter um relacionamento íntimo com a sua igreja nos dias de hoje. É o mesmo, ele não mudou, ele é imutável. Até hoje Deus, a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, é porque tem, é porque existe essas pessoas que têm intimidade. Deus a todos os momentos chama o homem para ter um relacionamento com ele. A todos os momentos Deus busca ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 6, olha o que Deus diz. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai. O que é isso que nós estamos lendo? É Deus chamando o homem para um relacionamento de intimidade. É Deus chamando o homem para um diálogo onde ele vai ter uma intimidade maior com aquele homem, meu irmão. E Deus bate todos os dias na nossa porta e manda que nós venhamos nos levantar, nos erguer, porque da parte dele nós precisamos entender que ele quer uma intimidade maior. Isso é Deus chamando o homem para uma intimidade, um relacionamento de intimidade. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós prestamos atenção naquilo que Deus está nos dando, nós entendemos que o Senhor, ele nos chama para ser íntimos, não apenas para estarmos na igreja, mas para nós entrarmos
em uma dimensão diferenciada da parte do Senhor. Quem aqui não quer ser íntimo do Senhor? Quem aqui não quer orar, irmãos? Levantar as mãos, orar por uma pessoa que está enferma e aquela pessoa ser curada no nome de Jesus. Quem aqui não quer ver uma pessoa sofrendo com um espírito imundo e invocar o nome do Senhor Jesus sobre aquela pessoa e aquele espírito imundo sair daquela pessoa na autoridade do nome de Jesus? Todos nós almejamos algo na presença de Deus, e a intimidade que nós pensamos que temos, às vezes nem temos. Às vezes nem há intimidade na nossa vida. Daniel, sabe por que Daniel, ele venceu tudo aquilo na vida dele? Porque Daniel tinha intimidade com o Senhor. Sabe por que Daniel, irmãos, ele tinha intimidade com Deus, ele era próximo de Deus? Sabe por quê? Daniel, Deus dava sonhos reveladores a Daniel, porque ele era íntimo do Senhor. A Bíblia diz para nós, irmãos, tudo isso. Daniel, a Bíblia diz para nós que ele era íntimo, tão íntimo, que Mateus 6,6 cumpria-se 3 vezes na sua vida. De manhã, Daniel estava lá, fechando a porta do seu quarto e orando ao seu pai que estava em secreto. Ao meio-dia, Daniel estava no mesmo canto, dobrando os seus joelhos, fechando a sua porta, a porta do seu quarto, e ali estava novamente cumprindo Mateus 6,6 na vida de Daniel. À noitinha, Daniel mais uma vez se encontrava com o Senhor, fechava a porta do seu quarto e obtinha a intimidade com ele ali naquele momento. Daniel, irmãos, recebia sonhos reveladores. Deus revelava para ele algo que estava oculto, como revelou o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 2 nós vemos que Nabucodonosor, irmãos, ele teve um sonho que perturbou, irmãinho, a sua alma. Para completar, o rei não entendeu, na realidade o rei não lembrou do que ele tinha sonhado. Então ele mandou chamar todos os sábios de Babilônia e disse: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e também me dê a interpretação do sonho. E os homens disseram para que ele contasse o sonho, e ele não sabia o que tinha sonhado. E ele disse: olha, se vocês não fizerem isso, então eu vou matar todos. Quando o decreto foi baixado que eles teriam que morrer, de repente, o general do exército de Nabucodonosor vai buscar Daniel e seus amigos para morrerem. E Daniel pergunta por que daquilo tudo está acontecendo. Olha para vocês verem quem tem intimidade. Daniel pergunta por que tudo aquilo estava acontecendo. E ele simplesmente relata tudo para Daniel. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele simplesmente chega para aquele homem, Wagner, e diz assim: olha, me dá só um tempinho. Olha como ele tinha intimidade com Deus. Quando ele entendeu aquilo, que ele pediu aquele tempo, é porque ele sabia que ele iria para casa, conversar com seus amigos, orar, e a Bíblia diz que eles pediram a misericórdia do Senhor. E Daniel sabia já que Deus poderia sim realizar o desejo do coração do rei. Quando tudo acontece, irmãos, é maravilhoso quando nós lemos que Daniel está orando, buscando a Deus, e Deus revela tudo aquilo que aquele homem tinha sonhado. E depois da interpretação do sonho a Daniel, sabe por que isso aconteceu? Daniel pôde salvar ali todos os adivinhos ali da Babilônia. Sabe por que isso aconteceu, amados? Isso só acontece com quem tem intimidade com Deus. Isso só acontece com quem gasta tempo para Deus.
Não, irmãos, se nós queremos ser íntimos de Deus e obter grandes resultados na obra do Senhor, nós precisamos gastar tempo na presença do Senhor. De outro modo, de outra maneira, Deus ele não vai fazer. Talvez nós achamos que dobrar os nossos joelhos aqui na terça-feira no culto de oração e nós já somos íntimos do Senhor. Não, nós precisamos obter grandes vitórias e isso só vem na nossa vida através de uma certa intimidade que nós mesmo criamos com o Criador, porque da parte dele ele já fez tudo. Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. A palavra do Senhor diz que foi Ele que nos escolheu. Ele não pensou, Ele não viu nada de ruim na nossa vida, irmãos. Ele simplesmente olhou para nós, nos chamou e disse: eu quero um relacionamento de intimidade com você. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que uns irmãos na igreja crescem, outros estão estagnados. Outros são assim, outros são assados, uns têm mais sabedoria do que os outros. Eu já escutei isso, viu, irmãos? Pessoas dizer que uns na igreja, alguém tem mais sabedoria do que alguém. Não, meu irmão. Isso não depende de Deus, isso depende de nós. O meu crescimento espiritual depende da minha intimidade com Deus, daquilo que eu dou para Ele, daquilo que eu sou na presença dEle, daquilo que eu faço na presença dele. Então depende de mim. Daniel, ele poderia passar o dia inteiro sem orar, mas a Bíblia diz que ele tinha o costume de 3 vezes ao dia estar em oração buscando ao Senhor. Olha como é interessante, amados. Daniel 10:10 diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes durante o dia fazia orações ao seu Deus, como costumava a fazer. Como é maravilhoso! Punha-se de joelho, orava, buscava ao Senhor. Primeiro, olha como Nabucodonosor, irmãos, teve aquele sonho. E aquele sonho era algo tão intrigante que ninguém poderia resolver aquela situação. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz para nós algo bem interessante no livro de Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ele diz algo para nós que mexe com a gente, irmãos. Ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, aqueles adivinhos lá da Babilônia, eram homens naturais. Não poderia resolver as coisas do Espírito, porque só quem poderia revelar para o homem era Deus. Era Deus quem fazia a revelação, que trazia a revelação, que trouxe a revelação no coração de Daniel. Mas isso só acontece porque Daniel tinha um particular com Deus. Daniel chamava Deus e dizia assim: olha, eu já estou aqui no horário marcado. Eu já estou aqui, eu quero intimidade. O que Paulo está dizendo para nós é isso, irmãos. Através disso, o que Paulo está falando é que Deus revela o segredo mais profundo para quem tem intimidade com Deus. Deus revela. Deus traz para nós essa revelação. Olha o que ele diz no versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Aí Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Só pode entender a mente de Cristo quem tem intimidade com Ele. Só pode entender os desígnios de Deus, o sobrenatural de Deus, quem tem intimidade com Ele.
quem tem particular com Ele, quem perde tempo, aliás, quem gasta tempo de oração, de busca na presença dEle. Só pode entender a mente de Cristo quem está em Cristo, meu amado. Só pode entender a mente de Cristo quem tem uma profunda intimidade com Ele. E é isso que nós estamos buscando aqui nesta noite. É cada dia ser mais íntimos do Senhor. Porque quem conheceu a mente do Senhor, irmãos, olha como é uma coisa tão forte, tão tremenda, que Paulo traz essa ideia para nós. Olha, vocês podem conhecer o sobrenatural de Deus. Ele quer realizar no meio de vocês, mas nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Tá bom, irmãos, vamos acabar com esse negócio de ser uma igrejinha. Não, Deus quer realizar milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Deus quer revelar algo profundo para a sua igreja. Deus quer trazer uma revelação da qual nunca ninguém viu dentro dessa igreja, mas precisamos obter intimidade com Ele. Como eu vou revelar algo para alguém que eu não confio, que não tem intimidade para comigo? Então Deus, Ele vai trazer isso para nós. Só pode entender e ter a mente do Senhor quem conhece o Senhor, quem se relaciona intimamente com Ele. Ah, irmãos, esse negócio de nós acharmos que é só para o ministério, esse negócio de nós acharmos que é só para o pastor. Deus fala diretamente com o pastor porque ele é o anjo da igreja. Mas Deus quer ter um particular com cada um que está aqui nessa noite, meu irmão. Deus chama a nossa atenção para que nós sejamos íntimos dEle. Nós somos íntimos da nossa esposa, somos íntimos do irmão A, do irmão B. Contamos a nossa vida, os nossos problemas, contamos tudo, mas para Deus não. Para Deus existe uma barreira. Eu quero dizer para você que quando o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e tudo aquilo que fazia separação entre o homem e Deus se acabou. Nós falamos de Deus na presença de Deus. Nós andamos com Deus na presença de Deus. E a intimidade que Ele quer que nós tenhamos, irmãos, é algo tão precioso. Esses dias que Deus tem me dado a oportunidade de ir ali para o Vicente Pison, eu tenho experimentado tantas experiências com Deus, que Deus, Ele tem me sustentado assim de uma maneira tão maravilhosa. Porque se depender da gente, irmão, a gente não quer. Mas quando nós nos abrimos para dizer: Senhor, eu estou aqui, porque não basta eu abrir minha boca e dizer: eis-me aqui, não. Eu preciso que Ele preencha o meu ser, e eu seja íntimo dEle, para que nós venhamos estar, irmãos, fazendo a vontade dEle. Deus tem me dado preciosidades, e eu tenho, para a honra e glória do nome do meu Senhor Jesus, eu tenho um estado bem mais próximo do meu Senhor. E quando a gente se aproxima de Deus, é uma coisa tão maravilhosa, que quando nós nos aproximamos dEle, mais nós queremos estar na sua presença. Nós fazemos de tudo. Lembra lá do jovem que faz de tudo para estar na presença daquela jovem? Então, irmãos, nós como o Senhor, como nosso Deus, nós precisamos fazer de tudo para estar na sua presença e não ter medo de sair da sua presença. Que maravilhoso! Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Moisés era tão íntimo, não era, irmãos? Como falar de intimidade sem citar esse homem? Como falar de intimidade com Deus sem citar Moisés? O Senhor chama ele numa sarça ardente, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo.
o Senhor chama ele, e ele está diante daquela árvore, e aquela árvore está em chamas, só que aquela árvore ela não queima, ela não se consome, o fogo não acaba com aquela árvore, e Moisés se maravilha daquilo de uma maneira tão tremenda que ele quer olhar para ver quem é, e a voz brada para ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o local que você pisa é santo. O local que você pisa é santo. Moisés tinha ouvido falar tanto de Deus por sua mãe Joquebede. Tinha instruído ele em todas as leis de Israel. Mas é a primeira vez que Moisés escuta a voz de Deus bradar e falar com ele de uma maneira tão especial e preciosa. Quem aqui já ouviu a voz de Deus explodir assim dentro do seu ouvido? Quem esquece disso, irmãos? Quem esquece daquela voz? Quem esquece daquela mão passando sobre a tua cabeça quando tu está ajoelhado orando? Quem esquece da intimidade que Deus ele quer ter com cada um de nós? Daí por diante, Moisés é escolhido para ser o libertador de Israel. Após muitos anos, Moisés consegue, por intermédio, Deus por intermédio de Moisés consegue tirar o povo da nação de Israel ali que estava escravizado e vai para o deserto. Só que no deserto Moisés enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições. De repente Moisés sobe para um monte, e naquele monte ele começa a se demorar. Israel, que não tinha o que fazer, que não tinha intimidade com Deus, porque quando a pessoa não tem intimidade com Deus, não tem paciência de esperar a vontade de Deus para a sua vida. Quem não é íntimo de Deus não tem a paciência necessária para que Deus trabalhe na sua vida. Israel não conseguiu esperar 40 dias e chegou para Arão, quis dar o jeito dele. Arão, não sabemos se Moisés está vivo, ele nos tirou do Egito para vir para esse deserto, então faz deuses para nós. Arão também, como não tinha nada o que fazer, ouviu a voz dos homens, mandou que todos ali pegassem joias, pendentes, brincos, tudo que fosse de ouro das mulheres, para que ele mesmo fizesse um bezerro de ouro. Deus que estava com Moisés lá no monte, porque a Bíblia diz para nós que Deus falava com Moisés face a face. Que intimidade, meu irmão! Que intimidade! Um homem feito do pó da terra. A Bíblia relata que ele conversa com Deus e vê face a face. Deus que estava lá disse: Moisés, desce. O teu povo se corrompeu. O teu povo não está obedecendo mais as leis. Pegaram ouro e fizeram para si um bezerro. E sabe o que Moisés foi buscar lá, irmãos? Moisés foi buscar a lei. Foi buscar os 10 mandamentos. Ele desceu com as tábuas dos 10 mandamentos. Que intimidade tão tremenda, meu irmão. Pense aí.
o dia que você sentiu mais a presença de Deus. Pense. O dia que você sentiu mais a presença de Deus, pode ter sido aqui na igreja, ou em outra congregação, até mesmo na sua casa. Pense, você não vai esquecer desse dia. Foi tão tremendo que você não esquece o dia que você sentiu mais a presença de Deus. Não se compara a falar com Deus face a face. Moisés descia do monte e o seu rosto estava resplandecente. De tanto ele está cheio da glória de Deus. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar na face de Moisés. Ele tinha que colocar um véu. Moisés desce com as tábuas da lei. A Bíblia diz que a ira de Moisés se acendeu. Quem tem intimidade, irmãos, não concorda com o que é errado. Não concorda com o erro, com o pecado. Não concorda com as coisas que não agradam a Deus. Quando Moisés desceu daquele monte, e Josué, que estava sempre ao seu lado como um fiel servo, eu estou vendo barulho, eu estou ouvindo o barulho no arraial, barulho de guerra. Não é barulho de guerra, vamos lá. A Bíblia diz que quando Moisés chega lá, que ele vê o bezerro e as danças, aquilo em Moisés, irmã Sônia, cria um repúdio. Israel estava pervertido, não tinha mais intimidade ali, não tinha mais espaço em Israel para Deus. Moisés quebra as tábuas da lei, pega o bezerro de ouro, joga no fogo, até aquele bezerro se transformar em cinzas. Mas na frente, sabe o que Moisés faz? Olha, quem quer estar com o Senhor, vem até a mim. E veio o povo que queria. E Moisés vai lá no monte novamente. E diz: Senhor, perdoa aquele povo. Olha que intimidade. Perdoa, Senhor, aquele povo. Perdoa o pecado deles. Perdoa a iniquidade deles, Senhor. Perdoa-os. Moisés, é impressionante quando nós vemos essa intimidade. Moisés, tão íntimo de Deus, Emmanuel, que ele tem a capacidade de abrir a sua boca e dizer: Senhor, se tu não perdoar, risca-me do teu livro. Quem fala isso para Deus, meu irmão? Quem tem coragem de falar isso nos dias de hoje? Quem tem coragem de abrir a boca e dizer: Senhor, se é assim assado, me tira fora dessa daí, risca-me do teu livro. Moisés sabia com quem ele estava lidando, meu irmão. Moisés sabia, irmão Edivaldo Freitas, da intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia que podia falar aquilo. Mas na frente ele diz assim: Senhor, Deus queria mandar um anjo para ir com Moisés e todo o arraial, um anjo. Só que quem tem intimidade não serve a Deus porque ele pode dar, mas serve a Deus porque ele é. Quem tem intimidade com Deus não quer anjo, não quer isso, não quer nada. Quer a presença de Deus. Pode mandar um anjo, eu vou mandar um anjo, porque se eu for, eu posso matar todo mundo, porque todo mundo é desobediente. Moisés disse assim: tá certo. Se o Senhor mandar um anjo, se a tua presença não for comigo, não me faz nem eu sair daqui. Se for um anjo, eu cancelo a viagem aqui e agora. Que homem tão íntimo de Deus, meu amado. Que grandes lições nós aprendemos com essa intimidade. Um anjo, Moisés, vai adiante de você. Não. Que
negócio de anjo que nada. Se a tua presença, se a tua maravilhosa presença não for comigo, não me faz nem arredar o pé daqui. Davi diz: não me lance fora da tua presença. Não retiras de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, eu perdi a intimidade contigo, mas eu quero de volta, porque essa intimidade é tudo que eu tenho na minha vida. Não me lanças fora. Não me lanças fora da tua presença. Não me lanças fora, não tira de mim, não retira de mim tudo que eu tenho, Senhor. A intimidade que eu tenho contigo. Eu errei, mas eu estou arrependido. Eu quero de volta ser íntimo do Senhor. Aleluia. Que maravilhosas lições, irmãos, nós tiramos disso tudo. Às vezes nós achamos, irmã Nil, que pegamos a nossa Bíblia, botamos debaixo do braço, botamos uma gravatinha, né? As irmãs, a irmã Samara, quando está escolhendo uma roupa para vir para a igreja, meu irmão, pode esperar, viu? Ela quer botar a roupa mais bonita. Mas nós somos assim. Aí chegamos aqui, adoramos a Deus, levantamos as nossas mãos e saímos daqui achando que somos íntimos do Senhor. Intimidade não é só isso. Intimidade é você ter como conversar com Deus e ter argumentos para conversar com Ele. Sabe quem era íntimo de Deus? O rei Ezequias. Ele era íntimo do Senhor. Por que que ele era íntimo? Senhor, lembra que eu andei reto diante do teu caminho. Lembra? Olha o que ele diz para Deus, irmãos. Olha a capacidade que o rei Ezequias ele tem de abrir a boca e dizer, mandar que Deus se lembrasse dos feitos dele. Que intimidade, meu amigo. O homem está com crédito lá no céu. Ele está cheio de crédito lá no céu. Ele pode falar o que ele quiser. Deus vai só assinar aí embaixo. Está aí mais 15 dias, mais 15 anos para tu viver. Está aí mais 15 anos, tu não vai morrer não. Está aí mais 15 anos, vai viver, vai fazer a obra, vai crescer. Vai mais ainda adorar a minha pessoa, porque eu sou íntimo de ti. Quando Deus me deu essa mensagem, e eu confesso para a Samara que esses dias tem, aliás, os irmãos podem perguntar à irmã Samara, e eu confesso para os irmãos que esses dias que nós estamos indo para ali para o Vicente Pison, irmãos, eu tenho pregado assim, quase que todos os dias. Quase que todos os dias Deus tem me dado mensagens e mensagens e mensagens, e quanto menos eu espero, Deus ele lança um tema na minha mente, e eu já estou rapidamente ali escrevendo e guardando, porque eu sei que um dia Deus ele vai me chamar para pregar aquela mensagem. E quanto mais Deus falava comigo, e no dia de hoje eu dizia, Senhor, me dá uma palavra para me falar com a tua igreja, e o Senhor dizia para mim, e eu tinha que pregar. Ontem lá no Vicente Pison, preguei ontem lá, e tinha que estar aqui para ministrar também, e Deus não me dava uma palavra para me trazer para cá. Eu disse, Senhor, se o Senhor não me der nada, eu vou repetir a mensagem que eu preguei lá na quarta-feira. E Deus coloca um assunto na minha mente, e era esse assunto que nós tínhamos que pregar, e eu dizia, Senhor, por favor, se é isso que o Senhor quer que eu pregue, então seja com a gente, porque ser comigo não, só aqui não importa. Irmãos, nós temos que entender que Deus ele revela a sua palavra para as nossas vidas. Se Deus está falando isso para cada um de nós, é porque Deus ele precisa ter um relacionamento com cada um de nós.
Ah, irmão, mas Deus já sabe tudo o que eu necessito. Sabe sim. Como ele sabia de tudo que Moisés necessitava. Mas Moisés era impressionante. E a igreja precisa estar na sua presença. Continuando aqui a mensagem, Deus, o Senhor Jesus Cristo, escolheu Wagner 12 homens. 12 homens. Para que ele pudesse ensinar durante 3 anos e meio. Desses 12, tinha 3 que era diferente. Desses 12, 3 era diferente. Oh, glória a Deus. E os 12 estavam ali, mas todas as vezes que Jesus ia fazer algo de importante, ele chegava e dizia: olha, Pedro, Tiago e João, vamos ali comigo. Por que Jesus fazia isso? Jesus faz acepção de pessoas. Jesus amava mais os 3 do que os 12. Não, irmão, Jesus ama todos por igual. Só que os 3, eu posso classificar como amigos, não como discípulos. Aonde Jesus ia, os 3 estavam ali. Vamos lá no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e vocês vão ver algo impressionante. Quem estava lá com Jesus? Pedro, Tiago e João. Aparece Elias e aparece Moisés, né? Assim, Moisés e Elias aparece. Quem está lá? Está Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chega numa certa ocasião que eles estão pescando, quando está lá Pedro, Tiago e João, João percebe que Jesus estava ali, os 3 estavam ali com Jesus também novamente. Quando vai para o martírio de Jesus e ele está com a sua alma angustiada, quem Jesus chama? Pedro, Tiago e João. Diferenciados, amigos, não botavam boneco para estar com Jesus, toda hora, todo momento, cansados, porque dormiram lá no jardim do Getsemane, mas estava com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não botava limites para fazer aquilo que Jesus queria. Quando ele chamava, estava sempre prontos a atender. Mas o que me deixa mais impressionado não é isso, sabe, irmãos? Eles eram amigos. Tinha um grupo de 12, e desses 12 se destacaram 3. E desses 3 se destacaram 1. Quem era esse? Não. João. Por que João? Por que João? João era tão íntimo de Deus, do Senhor Jesus, que ele recebeu o título de apóstolo amado. Que homem íntimo é esse? João era tão íntimo que na ceia João disse assim: peraí, Jesus, deixa eu ouvir os batimentos do teu coração. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Irmão, o homem reclinava a cabeça no peito de Jesus. João ouvia os batimentos cardíacos daquele homem. E eu fico imaginando Jesus alisando o cabelo dele lá. E ele deitadinho lá. O melhor lugar que ele poderia estar. Que intimidade. Que intimidade tão maravilhosa. Oh, meu irmão. Quando nós paramos para ser íntimo, é tão especial. João era tão íntimo, mas tão íntimo de uma maneira tão maravilhosa que Jesus resolveu dar uma responsabilidade a ele no momento da sua morte. Aleluia. Quando Jesus está na cruz, pregado, quem ficou lá? As mulheres,
Os 12 estavam onde? Olha, correram. Pedro, tu é um deles. Não, nem conheço. Mas a tua fala é igual a dele. Não, peraí, não é assim não. Mas tu é igual a ele, tu anda. Não, peraí, o galo cantou, Pedro negou 3 vezes, foi chorar amargamente. Não estava mais com Jesus. Cadê os outros, os 10? Não estavam mais lá, Judas já tinha se enforcado. E os outros já tinham fugido com medo também de morrer crucificado. Mas as mulheres estavam aos pés de Jesus. E quem estava com as mulheres? O único que ficou foi aquele que tinha uma intimidade com ele. João estava lá amparando Maria, que estava aos prantos. E Jesus cria uma força dentro de si e ergue a sua cabeça e olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando com ela, mas Jesus estava dizendo para João: João, cuida dela. Que responsabilidade! Por que Jesus fez isso com ele, irmãos? Primeiro foi o único que ficou ali, e depois porque Jesus confiava que ele iria cumprir. Glória a Deus. Intimidade. Íntimo. Você quer ser íntimo? Vou fechar aqui. Olha o que aconteceu. Numa certa ocasião, no Evangelho de João, capítulo 21, Pedro chega para falar com o Senhor. E ele diz assim, ó, no versículo 20 ele diz assim: e Pedro, voltando-se, viu o que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Estava falando de João. E disse: e que na ceia se recostava também sobre o seu peito. E que disseram: Senhor, quem é o traidor? Vendo Pedro disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Olha a resposta de Jesus, irmãos. Ele diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, e desse aqui, falando de João, o que vai ser dele? Jesus disse assim, ó: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que tu tens a ver com isso, Pedro? Tu tem que me seguir. Desse daqui não se preocupa não, deixa que eu me preocupo, porque ele é íntimo. Tu quer saber dele? Não precisa se preocupar não. Desse aqui quem cuida sou eu. É assim que Jesus vai falar com você quando nós adquirirmos a intimidade que ele quer que nós tenhamos para com ele. Desse aqui não, Pedro, não mexe nesse aqui não, não fala nada desse aqui não, porque desse aqui quem cuida sou eu. É eu que cuido dele, é eu que tomo conta dele, é eu que estou com ele, sabe por quê? Porque ele tem intimidade comigo. Porque ele é diferente de todos os 12. Porque ele estava até o final comigo, não me abandonou. Porque ele está aqui nesse momento. Não te preocupa, Pedro, isso não cabe a ti, sou eu que tenho que me preocupar com ele. Mais tarde, João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente e o óleo não teve poder sobre o seu corpo. Foi lançado na ilha de Pátimo para escrever a maior revelação dos últimos tempos, o Apocalipse. Quer ser íntimo? Quer ser usado? Quer ser cuidado por Deus? Quer estar com ele? Quer que ele faça algo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, no meio da igreja?
Precisamos aprender o que é intimidade com Deus. E eu confesso para os irmãos que quando eu terminei o esboço dessa mensagem, eu disse assim: Senhor, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida, porque eu não sou um terço do que João era. Eu não sou nada comparado ao que João fez em relação a ter intimidade com o Senhor. Eu não tenho nem sequer momentos como João teve contigo. E eu disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, porque eu preciso ser mais íntimo do Senhor. Eu preciso que o Senhor me chame a minha responsabilidade e diga para mim o que eu preciso fazer para que eu tenha a oportunidade de ser mais íntimo de Ti, Senhor. Deus fala, irmãos. Deus fala. Deus fala comigo. Deus fala com você. Eu sei que fala. Porque Ele fala comigo, eu sei que Ele fala com você também. A presença dEle é tudo que nós temos. A presença dEle é tudo que nós necessitamos. Não há um lugar mais especial do que estar na presença do Senhor. João morreu velhinho. Porque era íntimo dele. Amém? Vamos ficar de pé. Vai, Gui.